E começamos esta manhã de domingo com a história da semana. O desentendimento público do presidente Trump com Elon Musk e seu impacto na agenda do presidente. O bilionário, ex-cortador de custos da Doge, aparentemente furioso com o presidente por retirar a indicação do aliado de Musk e antigo doador democrata Jared Isaacman para comandar a NASA, além do grande e belo projeto de lei de Trump, que não incluía subsídios para veículos elétricos. Musk deu início ao desabafo público no meio desta semana. Ao postar no X que o projeto de lei era, abre aspas, uma abominação nojenta e que qualquer parlamentar que votasse a favor deveria se envergonhar. Jogando lenha nos planos do Senado justamente quando o Senado tentava avançar com o projeto, aprová-lo e colocá-lo na mesa do presidente para ser assinado até 4 de julho. A fúria explodiu publicamente na quinta-feira, quando Musk levou a briga para o lamaçal, sugerindo que deveria fundar um novo partido político. E que ele é mais jovem que o presidente Trump e, portanto, estará por aí por mais tempo, e que Trump deveria sofrer impeachment, entre outros ataques. O presidente, nesse momento, preferiu manter a postura, voltando ao trabalho e postando que não se importa que Elon esteja se voltando contra ele, enquanto voltou a incentivar os parlamentares a aprovarem rapidamente o projeto, já que representa um corte em recorde de despesas e o maior corte de impostos já concedido. Ainda assim, a briga pareceu dar força a um pequeno grupo de senadores que anteriormente reclamaram que o projeto era caro demais e que não poderiam votar a favor em sua forma atual, destacando que o escritório de orçamento do Congresso estima que ele adicionaria 2,4 trilhões de dólares ao déficit nacional nos próximos 10 anos. Aqui está o senador de Wisconsin, Ron Johnson, comigo no último fim de semana. Eu surgi do movimento Tenha Pare, fazendo campanha em 2010, gritando que está em uma luta pela liberdade. Estamos hipotecando o futuro dos nossos filhos. Isso está errado e imoral. Isso precisa parar. Naquela época, tínhamos uma dívida de 14 trilhões de dólares. Agora estamos em 37 trilhões. E acho que o que mais me decepcionou no debate que aconteceu na Câmara, se é que dá para chamar de debate, é que não estávamos olhando para os fatos e números. A única cifra de que ouvimos falar foi 1,5 trilhão de dólares. Parece muito, mas quando você coloca em contexto. Dos 89 trilhões de dólares que vamos gastar nos próximos 20 anos, os 22 trilhões de déficit adicional que vamos acumular. Isso significa um déficit de 2,2 trilhões por ano. Isso é completamente insustentável. E o senador se juntou a mim novamente neste fim de semana no programa Wall Street da Maria Bartiromo, na Fox Business, e Johnson manteve sua posição, insistindo que não pode apoiar um grande projeto de lei e que a pauta deveria ser dividida em duas partes, destacando a necessidade de voltar aos níveis de gastos anteriores à pandemia. Poderíamos facilmente fazer um projeto de lei enxuto, uma versão reduzida, que é o que venho recomendando, porque assim deixamos outros elementos de fora. Mantenha a pressão. É um mecanismo de pressão. Se o presidente não quiser usar o teto da dívida como mecanismo de pressão, precisamos de outra coisa. Novamente, isso não pode ser feito de uma vez só. Há senadores suficientes que se recusam a deixar isso ser resolvido de uma vez só. Então, vamos trabalhar com o governo. Quero ver o presidente ter sucesso. Então, de jeito nenhum você apoiaria um projeto de lei só. Você quer pelo menos 2 projetos de lei. Correto. Novamente, não quero ser um encrenqueiro aqui, mas quanto antes o governo e nossa liderança entenderem isso, e de novo, tem muito mais. Tem muito mais gente além de mim. Ok, mas mais uma vez, todos nós queremos ver o presidente ter sucesso. Agora, junte-se a mim nesta edição exclusiva do Sunday Morning Futures, a secretária da Casa Branca, Caroline Levin. Caroline, obrigado por estar aqui esta manhã. Obrigada por me receber, Maria. É ótimo te ver. Então, eu sei que o presidente está focado nesse projeto de lei. Estamos na reta final aqui, enquanto o Senado trabalha nisso. Mas deixe-me começar falando sobre o Elon Musk. O presidente tem algum plano de conversar com ele esta semana? Ele já falou com ele desde essa briga? Não, ele não fez isso. E, francamente, não creio que o presidente pretenda fazer isso. O presidente está totalmente focado em cumprir suas prioridades para o povo americano. E isso inclui aprovar aquele grande e belo projeto de lei. E gostaria de acrescentar que o presidente compartilha das preocupações do Elon e do senador Johnson sobre a situação do nosso país. A crise da dívida. Esse é um dos muitos motivos pelos quais ele decidiu concorrer à presidência novamente. E é exatamente por isso que precisamos que esse projeto de lei seja aprovado e enviado para a mesa do presidente para assinatura o quanto antes, porque esse projeto prevê 1,6 trilhão de dólares em economias obrigatórias.
E quando você soma isso à receita de tarifas que a agenda comercial America First do presidente Trump está trazendo, são quase 3 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. Essa é uma projeção, de acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso. E quando você soma isso à projeção de crescimento de 3% do Conselho de Assessores Econômicos, vamos cortar o déficit em 8 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. E olhe para todas as outras políticas econômicas pró-crescimento que este presidente adotou. Ele entende as preocupações com a dívida esmagadora do nosso país. É por isso que precisamos que esse projeto de lei seja aprovado. Ele vai, no fim das contas, reduzir o déficit. E o presidente está totalmente focado em assinar essa legislação histórica. Sim, e eu sei que o presidente já disse muitas vezes que o objetivo final dele é equilibrar o orçamento. Então sabemos onde está o coração dele e quais são suas prioridades. Mas sabe, Caroline, o Washington Post noticiou, depois de conversar com Stephen Bannon, que Elon Musk deu um encontrão agressivo no secretário do Tesouro, Scott Bessent, na Casa Branca. Estamos todos tentando entender o que aconteceu aqui e como isso chegou a esse ponto. O que aconteceu? Ele realmente deu um encontrão? No secretário do Tesouro, dentro da Casa Branca? Olha, quando essa história veio à tona, eu disse na coletiva que definitivamente houve discordâncias saudáveis entre o gabinete e o Elon Musk. Houve momentos em que eles ficaram frustrados uns com os outros, mas acho que isso realmente mostra o coração desse gabinete e da equipe do presidente. Que eles conseguem ter esses debates intensos. E ainda assim se unir para fazer o que é certo para as pessoas que estão servindo. Quando o presidente Trump, de forma gentil, mandou Elon Musk de volta para suas empresas. O secretário Bessent estava lá no Salão Oval, junto com o secretário Lutnick e Stephen Miller. Eu estava lá, o chefe de gabinete também, e todos nós estávamos torcendo pelo melhor para o Elon. E acho uma pena que agora que ele voltou para suas empresas, esteja criticando esse projeto de lei que, segundo todos, ele apoiava bastante. Quero dizer, ele nunca se manifestou contra até voltar para suas empresas, e tudo bem. Ele tem o direito de falar em nome de suas empresas, mas o presidente, o secretário do Tesouro e todo esse gabinete estão trabalhando em prol do país. Então, agora todo mundo está focado em seguir em frente. Eu entendo. E eu quero saber sua opinião sobre as negociações comerciais de amanhã. Mas, Caroline, o que estou tentando entender aqui é o quão difícil isso ficou. Porque o presidente disse que o Elon Musk desrespeitou o cargo de presidente. Agora, sabemos que houve realmente desrespeito em muitos daqueles posts do Elon Musk no X, com certeza. Mas ele chegou a partir para a agressão física? Houve uma briga? Ele chegou a empurrar o secretário do Tesouro? Eu certamente não descreveria como uma briga, Maria. Definitivamente foi um desentendimento. Embora eu não estivesse lá, não presenciei com meus próprios olhos. Eu soube disso por meio de relatos de terceiros. Mas, novamente, já superamos isso. O presidente já superou isso. E toda a administração está focada em aprovar esse projeto de lei. Mas também, Maria, cortar desperdício, fraude e abuso no nosso governo continua sendo um componente fundamental da agenda desta administração. Entendido. Certo, então amanhã a equipe de comércio vai se reunir com seus homólogos em Londres vindos da China. Então você tem a China e os Estados Unidos, com a conversa sobre comércio em destaque aqui, assim como o grande e belo projeto de lei. O que seria considerado uma vitória do ponto de vista da Casa Branca nessas conversas com a China amanhã, Caroline? Bem, como o próprio presidente já disse, ele sempre teve uma relação muito respeitosa com o presidente Xi da China, com quem falou diretamente na semana passada. E é por isso que essas conversas sobre comércio vão acontecer em Londres amanhã. E queremos que a China e os Estados Unidos continuem avançando com o acordo firmado em Genebra. O governo tem monitorado o cumprimento do acordo por parte da China. E esperamos que isso avance para conversas comerciais mais abrangentes. Veja, os Estados Unidos e a China têm interesses estratégicos nos mercados um do outro, e o presidente sempre vai priorizar os trabalhadores e as indústrias americanas. E isso e as conversas em Genebra realmente prepararam o terreno para isso, mas precisamos que a China cumpra a parte dela no acordo. Então, é sobre isso que a equipe de comércio vai discutir amanhã. E como sempre, eles vão divulgar um relatório dessa reunião, como sempre fazem em nome da transparência. E claro, eu já sei disso. As tarifas que o presidente implementou já renderam quantias incríveis de dinheiro, bilhões de dólares. Isso poderia ser aplicado ao grande e belo projeto de lei. E para pagar por ele,
Stephen Miller publicou um post com os detalhes do grande e belo projeto de lei. E ele foi atacado por um dos repórteres, aparentemente da ABC. Eu vi seu tweet sobre isso. E você disse, ontem à noite, em um post já deletado, o chamado jornalista Terry Moran fez um ataque contra Stephen Miller. O que aconteceu, Caroline? Bem, a ABC vai ter que responder pelo que o seu novamente chamado jornalista publicou no Twitter de madrugada, chamando Stephen Miller de repugnante. Eles disseram que o presidente Trump é um odiador de classe mundial. E isso, mais uma vez, vindo de alguém que deveria ser um jornalista imparcial e profissional. Isso é uma retórica inaceitável e desequilibrada, vinda de alguém que trabalha em uma grande emissora de televisão. Nós entramos em contato com a ABC. Eles disseram que vão tomar providências, então vamos ver o que vão fazer. Mas eu acho que isso mostra a desconfiança que o público americano tem na mídia tradicional. E é por isso que na equipe de imprensa da Casa Branca e na Casa Branca do presidente Trump fizemos tantas mudanças significativas e muito necessárias no acesso da imprensa e na transparência na Casa Branca. Convidamos novas mídias. Nós mudamos a dinâmica do pool de imprensa da Casa Branca. E também acabamos de conquistar uma grande vitória sobre a Associated Press, que achava que tinham o direito constitucional de entrar no Salão Oval ou de voar no Air Force One. E um juiz disse que não, na verdade, esses são espaços privilegiados que pertencem ao presidente dos Estados Unidos. E essa é uma decisão excelente para a democracia. Nós os enfrentamos na justiça. E nós vencemos. E por isso vamos continuar mantendo os jornalistas responsáveis por suas ações. Tudo o que estamos pedindo é verdade e transparência. Só isso. Claro, e você disse que a ABC vai tomar uma atitude. O que você espera que essa atitude seja? Bem, vamos ter que esperar para ver. Espero que esse jornalista seja suspenso ou demitido. Você não pode fazer esses desabafos descontrolados contra funcionários do governo e o presidente dos Estados Unidos. E ficou claro que ele sabia que estava errado, porque apagou a postagem assim que supostamente acordou esta manhã. Caroline, é ótimo ter você aqui nesta manhã. Obrigada pela sua liderança e por estar conosco. Obrigado. Obrigada, Maria.